Você sabe dizer o que é o princípio da determinação ou mandato de certeza no direito penal? Se caísse numa questão de prova de concurso público, esse questionamento, o que é o mandato de certeza ou princípio da determinação? Você saberia responder? Então vamos lá, para a gente entender o princípio da determinação ou mandato de certeza, a gente tem que passar um pouco pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio constitucional e ele vem repetido no artigo 1º do Código Penal. E o artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então vejam que no direito penal, somente a lei em sentido estrito, aprovada pelo Congresso Nacional, é que pode trazer um tipo penal que traz a descrição de uma conduta criminosa. Somente a lei. E não existe crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então vejam que o princípio da legalidade ele produz dois efeitos principais no direito penal. O primeiro é da irretroatividade da lei mais severa. A lei mais severa, ela é sempre irretroativa. Então, se surgir uma lei hoje prevendo uma determinada conduta como criminosa, essa lei que surgiu hoje, que foi publicada hoje ou que entrou em vigor hoje, ela só vai produzir os seus efeitos para frente. Ela não pode produzir os seus efeitos para trás, retroagindo e abarcando fatos ocorridos antes da entrada em vigor dessa lei. Então, o princípio da irretroatividade da lei mais severa, ele é absoluto no direito penal. E além desse efeito, o princípio da legalidade traz um outro efeito, que é a taxatividade. E a taxatividade, ou o princípio da taxatividade, é conhecido também como princípio da determinação ou mandato de certeza. O que o princípio da taxatividade, da determinação ou mandato de certeza diz? Diz que a lei penal ela deve ser clara, ela deve evitar expressões ambíguas, confusas, indeterminadas. Então vejam que é um complemento ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, olha o raciocínio, nós precisamos de uma lei definindo o que vem a ser o crime, o que vem a ser a conduta criminosa. Agora, se existe uma lei definindo um crime, essa lei ela deve ser clara, ela deve ser evidente, ela deve evitar expressões ambíguas, confusas, contraditórias. Isso é o princípio da determinação, mandato de certeza ou princípio da taxatividade. Então vejam que a taxatividade, na verdade, ela complementa o princípio da legalidade. E, por sua vez, o princípio da taxatividade, da determinação ou mandato de certeza, não está previsto em lei. É, na verdade, uma construção doutrinária e é decorrente do princípio da legalidade e do Estado democrático de direito. É um raciocínio muito lógico. Não adiantaria nada o princípio da legalidade dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, se viesse uma lei que definisse uma conduta criminosa de forma contraditória, obscura, confusa. Então a lei ela tem que definir o crime, mas o princípio da taxatividade impõe que essa lei, ao definir o crime, defina o crime da forma mais clara possível, de forma que toda pessoa que venha ler o tipo penal possa entender o que o tipo penal está querendo dizer, o que o tipo penal está incriminando ao descrever aquela conduta criminosa. Então, observe que nós temos o princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O princípio da taxatividade produz dois efeitos importantes no direito penal. Não pode existir lei penal para abranger fatos pretéritos, ou seja, a lei penal não pode retroagir, ela só pode retroagir salvo para beneficiar o criminoso. Por outro lado, não existe analogia para prejudicar o agente criminoso no direito penal. A analogia no direito penal só pode ser aplicada para beneficiar o agente criminoso.
E, complementando o princípio da legalidade, nós temos o princípio da taxatividade, determinação ou mandato de certeza. Não adianta dizer que não há crime sem lei anterior que o defina. Complementando isso, o princípio da taxatividade diz, olha, a lei vai definir o crime, mas não basta que a lei venha definir o crime. A lei tem que definir o crime com todos os seus elementos de forma clara, evitando expressões confusas, contraditórias, obscuras. A lei deve definir o crime, mas existe uma exigência quando a lei faz a definição desse crime. A lei deve definir o crime da forma mais clara possível. Deve haver uma técnica legislativa de dizer o crime da forma mais clara possível. Isso é o princípio da taxatividade, o princípio da determinação ou mandato de certeza. Agora vejam, ressalto, não há previsão legal para o princípio da taxatividade ou o princípio da determinação. É uma construção doutrinária que surge a partir do princípio da legalidade e também do Estado Democrático de Direito, já que o princípio da legalidade é uma garantia dada ao cidadão para evitar arbítrios do Estado. Eu espero que você tenha compreendido a nossa explicação de hoje. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.